Por que vocês duas estão aí, porque me estimularam, eu agradeço muito, agradeço o Fernando pela dedicação, competência, persistência e insistência de continuar na linha de frente, né, como médico, e isso eu faço uma homenagem a todos os colegas do departamento de pediatria, a quem a gente ama, e agradeço também a presença além dos colegas do departamento, a presença dos alunos, residentes, ex-residentes, médicos, todos os profissionais da área de saúde, os colegas. Tem uma pessoa que eu admiro muito, o professor José Francisco Marques Neto, meu querido vizinho da hematologia, que está aí presente, eu vi antes de entrar, de começar, a doutora Sônia Shiba, da Escola Paulista de Medicina, colegas da 10ª turma de Botucatu, os queridos colegas do departamento. Então, vamos começar a nossa aula. Eu comecei com uma provocação, eu acho que esse é um momento difícil para todos nós, um momento que nós estamos adaptando, mas temos esperanças. E a primeira pergunta vai ser uma aula cheia de perguntas e cheias de incertezas, dentro da única certeza que nós temos, que é a própria pandemia. Quem está envolvido em tragédia e esperança que isso causou para todos nós? E fantástico que eu vi que tudo se resume, todo mundo está no EPI. Ou começa com E, ou começa com P, ou começa com I, ou S. Então, começando pela número 1, que eu coloquei aí, as equipes de saúde. As equipes de saúde, veja, o que está em azul, vocês devem estar vendo aí, são as equipes de linha de frente. E todo mundo, a enfermaria, começando a emergência, o pessoal do pronto-socorro, o pessoal do SAMU, da enfermaria e os intensivistas. Tudo começa com E, ou tem P, ou tem I. Veja que legal isso. As especialidades. Então, onde estariam, por exemplo, o pneumologista, o pediatra, o patologista, o psiquiatra, que também é P, os infectologistas, os imunologistas, tudo com I, ou com P. Né? Então, a equipe de saúde... Porque o EPI, nós vamos conversar muito sobre o EPI mais para frente, os pesquisadores que estão lutando na área de saúde, né, nós vamos falar quantos papers foram publicados até hoje, em 5 meses, é um absurdo o que tem, não dá para estudar tudo isso, é uma coisa fantástica. E com P também, a primeira é a equipe de saúde, os profissionais de saúde, a enfermagem, a fisioterapia, dentistas, assistentes sociais, motorista de ambulância, pessoal da limpeza, os funcionários dos hospitais, centros de saúde, psicólogo, nutricionista, biólogo, e aqui eu faço uma homenagem à enfermagem, depois vou mostrar um artigo do New England, que o Marcos Nolasco me deu, fantástico, mostrando o que tem falado os profissionais da saúde, e isso é muito bonito, eu vou falar no final. E aqui uma imagem da Maria, vocês estão vendo no canto superior direito, a nossa querida Maria, representando a enfermagem, que tanto tem lutado. Eu tenho certeza que a Maria, que já tem neto, é uma profissional que representa para nós, no pronto-socorro, a equipe, né, a equipe de saúde, além de todos os colegas que estão aí citados nos EPIs. O segundo EPI são os destaques. Nessa epidemia e na esperança, quem está se destacando? Os empresários, né, muitos em alta ou em baixa, que é o item 3 que nós vamos falar, muito perdendo funcionários, decretando falência, empresários bons que têm participado com doações, está todo mundo num sofrimento, mas numa esperança ao mesmo tempo. Por isso que o tema da minha aula, além de ter muito trabalho científico, terá muita essa visão multidisciplinar. Veja que empresário começa com E de EPI. Político, isso é uma tragédia, mas nós temos político alguns bons, mas nós vemos no nosso país uma tragédia, nos Estados Unidos uma tragédia, mas as mulheres políticas parece que saíram melhor do que os homens, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Não vamos falar nisso, porque não é nosso motivo falar em política. E os profissionais de saúde? Veja que profissionais de saúde estão nos 3 EPIs. Estão no primeiro, na equipe de saúde, estão nos destaques e estão no em alto e em baixo, que eu vou comentar para a gente dar a aula inteira, que é o que vem depois. Profissionais de saúde está em verde, a linha de frente está em azul, né? E a segundo é a imprensa. A imprensa também tem tido um papel com I, veja que é do I de IPI. A imprensa com I tem um papel fundamental, tem se destacado de uma maneira fantástica. Os idosos, né? Os idosos têm se destacado, porque é um grupo de risco. Nós temos que entender por que o vírus mais para frente tem esse tropismo
mais agressivo pelos idosos, né? E a sociedade, do S e dos EPIs. Então, vamos imaginando onde eu estou. Você que está assistindo, que é uma honra para mim de coração, está assistindo, vai pensando onde eu estou aí, onde eu estou, né? E na tragédia da esperança, entre a tragédia e a esperança, nós estamos ou em alta ou em baixo. A economia está em baixo. A política, uma tragédia, é outra tragédia. Os profissionais de saúde estão em alta, mas estão sofrendo e temos que ter esperança. Os pacientes, a saúde, a sociedade, tudo com E, com P, ou com I ou com S. A informação cresceu muito. E se a informação está crescendo muito, porque a ciência tem que ter por trás. Nós precisamos tomar cuidado com fake news, tem demais. Então, nós precisamos das informações e dos trabalhos com medicina baseada em ciência e não em eminência. Então, isso é muito importante. E os informais, a nossa homenagem aos informais. O Brasil tem quase 50 milhões de informais lutando para ganhar R$600. Isso é muito sério, porque os informais são uma população muito intensa no Brasil, né, e estão sofrendo muito, entre a tragédia e a esperança. Eu poderia ficar só hoje, só nesse slide, e gostaria muito, porque dá para falar de cada uma dessas etapas, e o que eu fiquei contente é que eu consegui reunir tudo para preparar essa aula nos E, nos P e nos Is. E é uma honra. Mas vamos começar a nossa aula. Outro aspecto importante, de vez em quando eu vou perguntar, só para ter um feedback, porque eu não vejo vocês, mas vocês me veem. A cada 15 minutos, Mariângela diz para mim que está tudo ok. Como que nós estamos hoje? Cada um de nós. Como que você está? Você está ou no grupo verde ou no grupo vermelho. Qual grupo um de nós está? Ou eu estou no grupo verde ou eu estou no grupo vermelho. Se eu estiver no verde, ou eu sou assintomático sem Covid, ou assintomático com Covid, ou assintomático pós-Covid. Aqueles mais felizardos que já tiveram e estão aí bem, né? Teoricamente, porque nós não sabemos e é bem provável que isso vai ser determinado logo, logo, se a nossa imunidade persiste ou não. Isso não está claro. Ou sintomáticos sem Covid, ou sintomáticos com Covid, ou sintomático pós-Covid, que é outra situação fantástica também que nós não sabemos. Se nós estamos no grupo vermelho, só tem 3 lugares para a gente estar. Ou nós estamos em isolamento social, aí não é distanciamento, é isolamento social, ou o que mais quer se falar agora, isolamento físico. Isolamento físico. Ou nós estamos na enfermaria ou estamos na UTI, ou morremos. Não tem jeito, tem que estar num dos 4. E saber que um aspecto fantástico é que essa mortalidade, a taxa de mortalidade aumenta muito com a idade, todos nós já sabemos. O que nós não sabemos, no grupo vermelho, é se existem evidências de que indivíduos infectados não possam ter a Covid outra vez. Mas lembra isso que nós vamos voltar nisso no final da nossa exposição, a comentar esses 2 grupos, porque isso é que nós precisaríamos saber. Cada um de nós, se está no grupo verde ou no grupo vermelho. E se está no grupo verde, se é 1, 2 ou 3. E se está no grupo vermelho, se é 4, 5 ou 6. Como é que evoluiu e como é que eu interessei por estudar a Covid? E tenho estudado muito e participado das reuniões do Departamento de Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e me propiciou muito, e eu agradeço também aos colegas de lá. Como é que começou? Todo mundo sabe, parece que foi na China, os franceses agora estão dizendo que em novembro já tinha um francês com isso, mas na realidade ele trabalhava perto do aeroporto, já recebia chineses, então o mérito do criador são os chineses mesmos, em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, no dia 1º de dezembro. É por isso que nós temos 5 meses e 5 dias de tragédia ou de esperança. Então aí tem todo o histórico, mas para mim começou quando um grande amigo, o professor Catley, da engenharia, da engenharia elétrica da Unicamp, me ligou e me mandou um e-mail, disse, por que está causando uma pneumonia no dia 5 de 1 de 20? Até então nós tínhamos a Organização Mundial da Saúde chinesa comunicando à Organização Mundial de Saúde no dia 31 de dezembro, 44 casos de PAC de causa desconhecida, já com mortalidade,
Então, o professor no dia 5 me ligou e eu não sabia, falei, será que é outro coronavírus? Será que é... Mas deve ser alguma coisa localizada, aquela ideia mais generosa do pensamento de que não fosse caminhar para uma tragédia. Mas no dia 7 já se identificou um vírus. Foi muito rápido, um mês na China, mais 7 dias de identificação viral. O primeiro caso fora da China já foi muito rápido, decretação de emergência em saúde pública, o primeiro caso confirmado no Brasil já 2 meses depois, e a Organização Mundial de Saúde com a pandemia em 11 de março, e dia 17 de março já tivemos o primeiro óbito no Brasil, né? Então, parecia que a coisa iria ser muito rápida, e foi a noção que nós tivemos, e a partir daí nós começamos a nos preparar. Mas parece que os casos tiveram relação com o mercado de carnes de animais exóticos, realmente, na cidade de Wuhan, em Hubei, na China. Quem que é o responsável pela pandemia? Né? E aí, todos os artigos que eu vou passar para vocês, esse é uma revisão sistemática do JAMA Pediatrics, de agora, 22 de abril de 2020, né, mostrando que o patógeno foi identificado como um novo beta-coronavírus, RNA. Os coronavírus, são de uma grande família, coronaviridae, que causam doenças, incluindo resfriado comum e doenças mais graves, como a SARS e a MERS. Né? Todos nós já sabemos disso, todos nós já sabemos que é o 7º coronavírus que está aparecendo. Dado a semelhança filogenética do CoV e da SARS com esse novo vírus, foi chamado, na realidade o nome dele é SARS-CoV-2, pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus. Não é claro se as mulheres e os homens são mais suscetíveis de serem infectados, mas seguramente uma das características que nós sabemos é que a gravidade e a mortalidade é maior nos homens. Quem que é o responsável pela epidemia? O SARS-CoV, então, provavelmente tem como fonte original, mais provável, como hospedeiro primário, os morcegos, como hospedeiro intermediário, os pangolins, que é esse mamífero que está em extinção, que tem coronavírus 99% idêntico ao SARS-CoV-2, que é o nome correto do coronavírus da Covid. Então, lembrar que é o coronavírus e a Covid. A gente vê muito pessoal na televisão, mesmo na imprensa, falar o Covid. O Covid não existe, é a Covid, é feminino. Bom, outra pergunta. Nós vamos fazer basicamente com perguntas e tentando responder. Eu vou dando bibliografia, porque depois, não sei se a Maria Ângela está gravando a aula, pode ficar para vocês verem a referência, a quantidade de referência, que eu tive a ajuda de uns colegas, é muito grande. Qual o provável caminho de transmissão do coronavírus SARS-CoV e do SARS-CoV-2. Um da SARS e outro da Covid. De hospedeiros naturais para vários hospedeiros. Os estudos sugerem que ele pode derivar de um vírus recombinante entre o CoV de morcego e um CoV de origem desconhecida. Mas isso não foi confirmado e tem saído uma série absurdas de fake news a respeito disso, inclusive fantasiosas, cruéis. Não acreditem nisso, porque provavelmente está bem determinado o que vocês estão vendo aí embaixo. O hospedeiro natural, ele passa direto para o ser humano, mas pode passar por um hospedeiro intermediário, que provavelmente é um pangolim. E os mecanismos de transmissão. Isso está bem determinado já em bibliografias muito boas, e uma delas que eu vou mostrar no final, que é do British Medical Journal, Best Practice, que é muito bom, de 2020 agora, depois eu vou deixar isso para vocês. E esse é um trabalho de brasileiros, publicados no Archives of Virology, de 2020, mostrando que o SARS-CoV-2 é o 7º, né, de coronavírus, dos quais podem dar infecções graves, e aqui nós temos da MERS, da SARS e da Covid, né, que são infecções graves, como está mostrando aqui à direita, e infecções leves, que é o que nós conhecemos da pediatria nas nossas sazonalidades, que vão de abril a junho, os vírus sobem, e aí nós temos as bronquiolites, nós temos o vírus sincicial, eu vou falar disso mais para frente, né, a sazonalidade
né, principalmente porque nós temos um grande problema nas crianças, que são as creches, e as doenças vão passando muito nessas épocas. Então, ele é o 7º coronavírus descrito como forte. Nós temos os coronavírus humanos como padrão forte no ser humano, no homem, e os padrões zoonóticos, que são aqueles que dão infecções graves, aquele que vem primariamente de animais, principalmente oriundos de morcegos, né? Mas é o 7º coronavírus que será muito estudado, porque tem muito interesse por causa dessa tragédia que está levando a muita tragédia e também muita esperança. Esse é um resumo muito importante do Pediatric Infectious Disease Journal, agora de maio, mostrando de uma maneira fantástica. Todos esses artigos que eu separei para vocês são muito bons, são muito robustos, e as infecções por coronavírus em criança, uma visão epidemiológica, clínica, de achados, diagnóstico, mostrando aí, como vocês podem ver, os vírus que já existiam, aqueles que causam resfriados, que causam pneumonia, que causam sintomas semelhantes à gripe, que eram os que já existiam, que está marcado como 1, o 2, o da SARS-CoV, né, da síndrome de angústia respiratória, ou SRAG em português, que é síndrome a respiratória aguda grave, né, mostrando a prevalência em crianças, 2% das crianças são assintomáticas, e a presença de febre e a presença de sintomas respiratórios. A MERS, felizmente, foi mais isolada, teve um outro coronavírus, mas com uma prevalência bem menor não prevalente, de incidência bem menor no mundo, né? E agora o coronavírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, que nós vamos falar em toda a nossa reunião a partir de agora. O genoma, isso aqui é outro estudo da Science, bem recente, mostrando que o genoma do SARS-CoV partilha cerca de 80% de densidade com SARS-CoV-1, que é o da SARS, e é cerca de 96% idêntico a um que vive praticamente no morcego. É lógico que esse vírus muta, lembrar que o vírus não é célula, e agora não vai ser nem micro-organismo, é uma partícula, né? Aqui está a característica dele, da proteína, principalmente a proteína spike, que é alvo para vacina, que é uma esperança, né, já dentro da nossa aula, anticorpos terapêuticos e diagnósticos. Ele está sendo bem estudado por numerosos colegas em todo o mundo, pesquisadores que entram no P de IPI, né? Outra pergunta, e essa pergunta é do Centers for Disease Control and Prevention, de 2020, como que é a transmissão? Isso é uma coisa que os alunos, o Gil lembra bem disso, Maria Ângela Antônio, Maria Ângela Brandão, e os colegas que estão na frente com os alunos, como que transmite? De pessoa a pessoa, tentar manter um raio, por isso que as máscaras voltam a ser importante, isso para nós vai ser muito bom em termos de higiene, de saúde pública. Eu acho que o SARS-CoV-2 vai estar para pneumologia, para as doenças com doença respiratória, assim como o preservativo está para o HIV e para as doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos precisar ter muita higiene respiratória a partir de agora, o que nós não tínhamos, né? Todo mundo espirrava, todo mundo coçava, todo mundo a boca, nós vamos ter que ter mais cuidado com isso. Contato com superfícies contaminadas, principalmente quando o indivíduo toca onde foi colocada a mão por um indivíduo que tem transmissibilidade de vírus. O ar e o ar-condicionado estão em estudos, provavelmente transmitem também, já tem estudos mostrando que o próprio ar-condicionado transmite. Tocar superfícies e colocar a mão na boca, né? E uma coisa importante, que o SARS-CoV foi detectado no sangue, no líquido cefalorraquidiano, urina, saliva, fezes, lágrima e secreções conjuntivais. Então, ele propaga. É lógico que nós vamos ter comprometimento renal, comprometimento sistema nervoso, eu vou mostrar isso tudo para vocês. E o mais fantástico desse vírus é que ele pode ser transmitido por pessoas assintomáticas e no período pré-sintoma. É lógico que uma carga viral menor, provavelmente, mas ele pode ser transmitido por isso. Veja, aqui estão os artigos que eu selecionei, depois a aula ficando gravada, vocês podem ver
Onde pode ser detectado o SARS-CoV, o coronavírus 2, no organismo humano? Nas fezes, está aí a referência, gastroenterólise, no sangue, na saliva, na lágrima, no líquor. Então, esse vírus dissemina. A SARS-CoV não é. O pulmão é o órgão terminal, é um órgão de choque nos casos graves, mas é um vírus que acomete, que pode acontecer, não que acomete, ele pode acontecer e pode ser detectado em vários locais do organismo. E até nas fezes, né? Apesar de ser um pouco controverso, mas estudos de carga viral têm mostrado ou a presença ou partes do RNA do vírus nas fezes. E isso foi muito estudado e tem sido muito estudado. Algumas pesquisas alemãs não conseguiram o vírus. Então, em contrapartida, veja que tudo ainda é muito confuso e controverso. Vocês vão ver uma informação científica numa curva de Gauss mais próxima do percentil 2,5 e outras mais próximas do percentil 97,5. Então, veja bem, para nós pediatras, nós precisamos tomar cuidado com as fezes, porque nas crianças nós não sabemos como vai conduzir a partir de agora. Então, cuidado com as fezes, porque pode sim nós termos a presença, já que o vírus vai ser desclassificado como micro-organismo, isso é o futuro, nós vamos entender como uma partícula, cuidado também com as fezes. Então, outra pergunta que é fantástica é quantos dias o vírus sobrevive em diferentes materiais, superfícies e locais. Então, aí um artigo recente do Journal of Hospital Infection, 2020, mostrando, e quem quiser, pega essa referência, porque eu também não guardo tudo. Às vezes pergunto, olha, na sola de sapato, são perguntas, e a minha cabeça, já com quase 70 anos, às vezes não dá para guardar todos certinho, mas os alunos conseguem isso. A maioria dos dados foi descrita para outros coronavírus, então nós não temos ainda estudos robustos de evidência científica muito forte com o SARS-CoV-2. Mas temperaturas muito elevadas reduzem a persistência, principalmente daqueles dos agentes da MERS e da SARS. Em temperaturas muito baixas, parece que o vírus sobrevive melhor, então cuidado com os alimentos guardados na geladeira, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante. E parece que a umidade relativa maior preserva mais o vírus, por isso que as máscaras muito molhadas precisam ser trocadas. E aí, olha, não vamos comentar muita coisa disso, mas só para mostrar a referência 2020 de uma revista muito boa, mostrando, olha, por exemplo, em alumínio, em metal, em madeira, em papel, em plástico, quanto tempo sobrevive, que vai, o importante para nós, como clínicos, como médicos, é entender que se o indivíduo saiu de distanciamento ou de isolamento, ele tem que tirar toda a roupa, ele tem, porque a roupa mantém o vírus por um tempo, está tudo escrito nessa tabela, eu não vou guardar isso tempo por tempo. Esse slide é muito importante. Maria Ângela, está me ouvindo? Está perfeito, pode continuar. Esse da Science, agora 2020, 95% dos slides dessa aula são de 5 meses para cá. São muitos trabalhos que, se eu tiver tempo, vou falar para vocês. Como que o SARS-CoV age no organismo? Isso é muito importante. Aqui está a característica, dê uma olhada do lado direito, vocês veem tudo isso em, acho que azul, eu sou um pouco daltônico, mas aí vocês vejam que essa cor, entre um verde e um azul, nos alvéolos, a quantidade dele. E ele se liga por essa proteína, que se liga num receptor ACE, que é a enzima conversora da angiotensina, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Ele liga no receptor humano, e o fantástico é esse coronavírus, do 7 que nós falamos anteriormente, ele tem uma ligação muito forte, mas muito robusta, com o receptor ACE, que é a própria proteína ACE. Você tem um gene, um receptor. Esse vírus, ele fixa muito, multiplica muito e dissemina muito. Vejam o absurdo. Se você olhar o gráfico da direita e o gráfico da esquerda, você tem a China e os Estados Unidos. 3 meses de diferença. Aqui nós temos a China, que ficou com poucos casos, em 3 meses
foi uma tempestade que começou fraca, entre aspas, na China e veio para cá. Se vocês olharem aqui, esse número de casos nos Estados Unidos, olha, aqui está muito mais escuro do que aqui. Ou seja, nós temos áreas nos Estados Unidos com uma quantidade de casos absurdas, mostrando isso que nós falamos anteriormente, que o vírus fixa muito, multiplica muito e dissemina muito, né? Isso é muito importante, e se nós compararmos o criador, entre aspas, do vírus, que foi a China, e a cria, que foi os Estados Unidos, que hoje é o país de maior índice de caso, em 3 meses, como pode? E daí, caros amigos, nós temos que entender a importância daqueles termos epidemiológicos que nós vamos discutir para frente, que é distanciamento físico, social, isolamento, a quarentena e até o lockdown, porque não tem, olha que coisa absurda. Se vocês olharem aqui, olha, de 1 para 100 casos, até mais que 1.000 casos, a China tem muita área de menos de verde, olha, que quase não tem casos. Aqui nos Estados Unidos, todos os estados americanos tem muitos casos. E o que nos preocupa agora, principalmente, que nós começamos a epidemia muito bem, é o que pode acontecer da agora para frente, principalmente nos locais de muita densidade populacional e em locais pobres, porque a doença começou numa classe bem mais rica e agora vai para mais pobres. Esse segundo mapa mostra também os países onde nós estamos tendo uma taxa alta de prevalência, né? E aqui, alguns países que estão declinando, como os países da Europa já, né, a Alemanha, a França, a Itália, que estão numa curva descendente da epidemia, isso é muito bom, área verde, né? Alguns países que estão estáveis, como os Estados Unidos, começando a baixar a curva, e alguns países que estão crescendo, né? E os que estão crescendo, olha nós aqui, ó. Isso, meus caros amigos de Botucatu, caros amigos da Unicamp, vejam só, e alguns países que a gente não sabe como está a tendência. E é óbvio que o que tem mais são os Estados Unidos, né? O Brasil está numa fase muito crescente, nós já somos, isso aqui é dado do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde agora está numa fase porque está sendo muito requisitado, pararam os boletins, né? O último foi do dia 26, mas também não é tão distante, no dia 26 de abril, mas já tem aí 10 dias, mostrando que o Brasil estava no 11º lugar, hoje já está mais para cá, em relação a uma série, principalmente número de casos. Então, sempre lembrar isso, né? Nós não sabemos quem e nem quantas pessoas estão infectadas pelo SARS-CoV-2, porque muitos são assintomáticos. Nem compreendemos por que alguns indivíduos têm sintomas leves, enquanto outros têm doenças graves, né? E lembrar se nós estamos no grupo verde ou no grupo vermelho. Um aspecto importante é esse, como evoluiu a ciência nesse intervalo. A ciência tem tido um progresso espetacular. É lógico que isso demanda um tempo, porque os estudos precisam de muita seriedade. Mas como que está a produção científica? Se a gente for no PubMed, nós vamos ver que em 5 meses nós tivemos 8.657 artigos. Dá um artigo a cada 2 minutos nesses últimos 5 meses publicados, né? E a tendência é crescer cada vez mais. E eu tenho a honra de fazer uma homenagem aqui ao Departamento de Pediatria, principalmente, primeiro artigo publicado com as manifestações clínicas em crianças da Covid, uma revisão sistemática do Tiago, do Nadal, do Negrão, do Ricardo, do Marcelo Brandão. Então, é um orgulho para nós, onde eles mostraram que as crianças são um pouquinho diferentes dos adultos, né? O trabalho nosso aqui da Unicamp, produzido numa revista boa. A febre já não é tão grande quanto nos idosos, a tosse, a pneumonia, né? Mostrando como uma síndrome daquelas que a gente vê nos outros vírus respiratórios, que eu vou comentar mais para frente, né? Mais uma série de achados numa proporção bem menor do que nos adultos. E a contribuição, então, parabéns para esse grupo, está um artigo nosso, do departamento, uma visão crítica de evolução, de correr, para ver o que está sendo publicado. Em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, eu peço desculpas se eu não mostrei todos, mas nós temos aqui no Departamento de Emergência, o trabalho da Andréia
Fraga, que foi muito importante, a sistematização da emergência pediátrica, muito bom, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação do grupo de reanimação neonatal, as recomendações para assistência do recém-nascido na sala de parto, e aqui nós temos a presença do Jamil e do Sérgio Marba, e nós, no Departamento de Pneumologia Pediátrica, participamos também da COVID, o envolvimento respiratório na COVID de crianças, e eu tive uma participação no departamento da qual eu faço parte. Eu queria deixar, antes de mais nada, 2 referências bibliográficas. Toda a referência bibliográfica dessa aula, se alguém precisar, me manda um e-mail, dirceu.unicamp@gmail.com, eu mando, tem tudo isso daí. São 2 livros fantásticos, um do British Medical Journal e outro da Springer, sobre a COVID e o SARS-CoV-2. Então, são 2 livros, dos quais algumas coisas eu peguei para falar para vocês, mas tentei falar mais a respeito dos artigos. Bom, prosseguindo a nossa aula, nós vamos falar para vocês agora como que o Brasil se preparou e como que nós estamos conduzindo a pandemia. Quais são as características da nossa pandemia? E a primeira notícia é boa. Nós começamos bem. Será que nós podemos terminar mal? Essa é uma pergunta que não nos enche de esperança, mas nós temos que pensar. Primeiro, a notícia foi a OMS na China, que comunicou a OMS em Genebra. O Ministério da Saúde no Brasil, que teve um papel, está tendo um papel que tem que ser importante, o Estado de São Paulo, Campinas e a Unicamp. Como que nós preparamos? Eu acho que o Brasil começou muito bem e precisa continuar bem, para que a gente possa ter uma resposta boa para os nossos queridos grupos de risco. Isso é fantástico. O Brasil se preparou tão bem que fez um treinamento para numerosos países da América Latina. A Fiocruz é um exemplo para nós de referência. É um orgulho para nós saber. Então, o Brasil se preparou de uma maneira, e a Organização Mundial de Saúde também tem demonstrado, apesar de politicamente ser incriminada, inclusive pelos Estados Unidos, mas uma das falas clássicas da Organização Mundial de Saúde que para controlar a pandemia, os países devem isolar, e nós temos dificuldade, testar, tratar e rastrear. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos esses conceitos, que nós estejamos alinhados com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial de Saúde. A maioria dos cientistas se apoia, protege, e nós, como médicos, como profissionais da área de saúde, como pesquisadores, devemos sempre estar em apoio ao que diz o Ministério da Saúde. E nós sabemos que as medidas não farmacológicas são as mais eficientes até o momento, entre elas estão a higienização das mãos, o que vocês estão cansados de saber, a etiqueta respiratória, isso vai ser, como eu disse, a etiqueta respiratória estará para a saúde respiratória, assim como o preservativo está para as doenças sexualmente transmissíveis. Nós precisamos entender isso. A partir de agora, nós precisamos ter o nosso carinho, os nossos abraços de brasileiro, mas tomar o cuidado para que não possamos transmitir, principalmente nessa época de epidemia. E distanciamento social e até mesmo um bloqueio total, porque senão nós vamos ter uma tragédia mais grave ainda. Isso já foi muito descrito, eu posso passar mais para frente, e aí é que começa um pouquinho de confusão, porque nós temos muitos termos. O que é distanciamento social, que trocará de nome, será distanciamento físico, que nós poderemos ficar fisicamente separados, mas socialmente juntos. Eu vou mostrar para vocês, nós temos um grupo de artes e humanidades médicas, eu tenho vários colegas que eu tenho uma amizade, talvez algum esteja aqui, Sarinho, Fischer, Camargos, Mocelin, e Emanuel e Álvaro, que nós fazemos isso, nós temos um distanciamento físico, mas não social, a gente entra e faz isso que nós estamos fazendo, nós estamos
em distanciamento físico, mas estamos socialmente nos vendo. Eu estou tendo a alegria de ter visto vocês, isso é muito bom. O que é isolamento físico ou social, quarentena e lockdown? Essas coisas têm sido muito faladas de uma maneira diferente, não vou falar tudo isso para vocês, mas é muito fácil só entrar na internet e ver a definição de cada um, para que a gente não use errado. A primeira coisa são as curvas, os matemáticos e os estatísticos têm nos ajudado a entender isso. Nós começamos muito bem, quando vocês notam a curva do Brasil, aqui está as duas curvas, Brasil e Estados Unidos, até aqui, olha, até esse ponto em relação ao número de óbitos, o Brasil com a quarentena, ele tinha essa tendência de curva, que era uma tragédia, de repente ele inclinou para cá, a quarentena. Os Estados Unidos não seguiu, olha, e continuou com um número de casos de óbito muito maior, até que fez uma quarentena, e aí mudou a curva. Então não tem jeito, esse vírus pega. Eu falei no começo da aula que ele é altamente transmissível, ele tem características que fazem com que o único jeito é a gente mudar. A referência disso é do Maurício Fel, engenheiro, PhD, que construiu curvas junto com outro que construiu, que é o Yamarino. Mas o Brasil é um país continental, possui diferenças regionais na densidade demográfica, urbanização, estrutura de saúde e aspectos sociais e econômicos que exigem medidas proporcionais e restritas aos riscos de cada município. É lógico que nós vamos ser diferentes, cada estado está no momento da curva. A Covid representa uma série de questões ainda não respondidas, né? E nós não temos ainda certeza como será o curso da Covid no território nacional. E nós precisamos de parar de brigar politicamente, de brigar falando que o governador é de um partido, o outro não tem nada disso, estão todos lutando para que a gente possa trazer um melhor desfecho para a nossa epidemia. Muitas respostas vão surgir em longo tempo. É lógico que tem uma série de conceitos que eu não vou entrar em detalhes, o conceito de R, se o R1 é maior que 1, os casos vão aumentar, se é menor que 1, o vírus diminui, o que é o número de reprodução básico, que é o R0, e o número de infecção efetivo, essas coisas depois cada um estuda epidemiologicamente se quiser separar. Mas alguns vírus disseminam muito mais que outros, né? E essa complexidade entre disseminação do vírus, imunidade de rebanho, eu vou preferir não tocar nisso, ficar um pouquinho só nas curvas para a gente comentar outras coisas de aspectos clínicos mais direto para os alunos que vêm. Vejam que aqui, em uma das projeções de curva, no dia 22/4, o Rio Grande do Sul, por exemplo, estava aqui no começo, enquanto o Brasil já está só aqui. Então, é lógico que estados diferentes vão ter uma evolução diferente, alguns países já estão bem mais baixo na curva de evolução, na curva de Gauss, e esse vírus nos ensinou muito a respeito de curva de Gauss, né, que é uma coisa que nós aprendemos muito na medicina, que tudo funciona como uma curva de Gauss, entre o percentil 2,5 e o 97,5, mas nós temos alguns países que já estão decrescendo, enquanto outros estão acelerando. No Brasil, cada estado apresenta assim, o México está aqui embaixo e assim por diante. Nós temos visões otimistas e visões pessimistas. Eu diria que são visões no percentil 2,5 e no percentil 97,5 da esperança e do otimismo. Então, o que eu gostaria de dizer? Qual a importância das medidas de quarentena e distanciamento social? O otimismo vezes o pessimismo. O Brasil começou bem, isso aqui do site do Átila, que é muito bom. Lógico que ele tem um comprometimento com as curvas, mas mostrando, olha, que o Brasil vinha, quando deixou um pouco, relaxou um pouco a quarentena, nós vimos bem, comparado com outros países. Quando nós deixamos a quarentena, o que aconteceu? Olha a inclinação dessa curva, essa curva vermelha dos Estados Unidos. Veja, se a gente continuasse assim, o número de óbitos vai realmente aumentar muito. O ideal é que o número de óbitos nossos fique entre 10 mil e 100 mil, né? Mais otimistamente próximo de 10 mil. Nós já estamos em praticamente 8 mil mortes no Brasil. Então, o ideal é que a gente fique entre, no máximo, 100 mil. Os Estados Unidos já está em quase 100. O ideal é que, não chegue, que a gente fique mais próximo de 10. Mas de 10 a 100 é quase que o real que a epidemia pode oferecer. Entre 100 mil e 300 mil seria uma tragédia absurda, e acima de 300 mil, que pode acontecer se nós não distanciarmos, o que pode acontecer é que nós vamos ter uma tragédia absurda. Então, o ideal é que a gente fique menos de 100 mil mortes. Com certeza, eu acredito que nós vamos ficar entre 10 mil e 100 mil mortes.
Então, pelas curvas, pelo que eu estudei, então qual o preço que nós não vamos manter se não tivermos distanciamento físico? O Brasil faz muito poucos exames, até agora nós fizemos cerca de 300 exames, necessitaria esse valor de exames por dia. Nós fazemos 300 mil exames até agora, necessitaríamos de 300 exames por dia. Né? Isso é muito sério, e o mais sério é quanto mais o distanciamento social, ou físico, melhor dizendo, for efetivo, mais pessoas irão acreditar que ele não é importante. Isso é o senso comum. É muito triste isso, e é muito tragédia, porque também nós temos o outro lado do distanciamento, né? E é muito confuso e complexo discutir isso, que é o problema da inserção dos informais, dos pobres, nas áreas pobres, como que nós podemos, de uma maneira inteligente, fazer um distanciamento físico adequado. E aí tem os dados do Ministério da Saúde, mostrando a incidência em alguns estados, Amazonas por milhão, muito maior do que São Paulo, né? E assim, estados com uma prevalência, com uma incidência muito baixa, mortalidade em Manaus lá muito elevada, comparada com Recife, São Paulo, Fortaleza. Então, nós vamos ter uma disseminação agora para todos os estados. Um aspecto importante que até então nós tínhamos que era uma doença basicamente de etnia, a gente não fala raça. Raça não pode existir, está escrito raça, mas não foi eu que escrevi. Raça é uma só, é raça humana. Né? Etnia, sim, pode ser branca, amarela, preta, ou cor da pele. Então, a raça branca, praticamente com quase 70%. Talvez porque começou nas classes mais privilegiadas, que viajavam mais para a Europa, para a Ásia. Mas agora nós vamos ter um equilíbrio, porque a população brasileira é muito mesclada. Então, esses dados podem mudar. E tudo na Covid tem mudado assim, dia após dia. Cada dia a gente tem novidades, a gente tem coisas diferentes, e isso é muito importante. Tanto o óbito quanto a prevalência. O aspecto muito importante do Ministério, no Brasil, em todo o mundo, os óbitos por síndrome respiratória aguda grave, por Covid, na faixa etária. Né? Nós temos aqui até 20 anos, a prevalência de óbitos é muito baixa comparado com indivíduos acima de 60 anos. Isso é no mundo inteiro. Vocês vejam que conforme a idade vai passando, e aqui nós temos um aspecto de tragédia. A população da cidade de São Paulo, isso aí da agência FAPESP de ontem, mostrando que nós temos 1,8 milhão de pessoas acima de 60 anos. São quase 2 milhões de pessoas acima de 60 anos. E 300 mil vivem sozinhos, né? Muitos, 22 mil idosos acima de 90 anos. Quase 200 mil são hipertensos, quase 70 mil têm diabetes, 27 mil têm DPOC, 66 mil apresentam doença cardíaca crônica. Então, nós temos que tomar muito cuidado com São Paulo, porque 2 milhões de pessoas de risco é muito importante. E quais são essas pessoas de grupo de risco? Os cardiopatas, diabéticos, pneumopatas, doença renal, neurológica. Vejam que a obesidade e asma agora começa a aparecer na faixa etária dos menores. Tem o verdinho aqui, olha, mostrando menores de 60 anos. Então, obeso e asma como grupos de risco no nosso país também, que já começou a apresentar casos em crianças, né? Nós sabemos disso. Então, lembrar disso, que os óbitos são mais comuns no sexo masculino, nós vamos entender por quê. Na pediatria, nós temos que entender uma coisa fantástica, que é o seguinte: todos os vírus respiratórios podem causar todas as doenças, inclusive os coronavírus prévios, aqueles 4 que eu mostrei no começo da exposição, eles podem causar o que nós estamos cansados de ver. Porém, alguns vírus, por exemplo, coronavírus, aqueles 4 dão mais resfriado, IVARS, o SARS dão mais síndrome respiratória aguda grave, o rinovírus dá mais resfriado, o influenza dá mais gripe, o vírus sincicial dá mais bronquiolite viral aguda, o adenovírus dá mais bronquiolite obliterante, o parainfluenza é praticamente o vírus da laringite, que vai começar esse mês,
né? O Coxsackie dá síndrome mão-pé-boca, o Bocavírus dá resfriado, Bocavírus não tem nada a ver com boca, é bovino, canino, vírus, o metapneumovírus, e todos podem causar a mesma coisa. Isso é fantástico. Eles causam determinadas doenças em maior prevalência, mas eles podem causar tudo. É o que o coronavírus faz. Ele pode causar sinal e sintoma de tudo. Pode causar coriza, pode causar tosse, pode causar infecção de vias aéreas superiores, dor de garganta, anorexia. Então, isso traz uma importância para nós que lidamos, principalmente nessa época de outono e inverno, que é saber qual vírus está circulando. A partir de agora, o ideal é que a comunidade científica, a pediatria, o clínico, o emergencista saiba qual vírus está circulando. O que nós sempre não fazíamos. Antigamente, uma criança chegava com tosse, coriza ou pneumonia, isso é uma virose, né? Mas o que é isso, é uma virose? Até que teve que chegar um vírus muito bravo, um vírus muito agressivo, para que a gente entendesse que virose é uma doença que precisa ser tipada. Foi o que o ministro da Saúde falou. O ministro, não, a Organização Mundial da Saúde falou, o coordenador da Organização Mundial da Saúde. Nós precisamos saber com que nós estamos trabalhando, para não gastar tanto dinheiro em EPI, gastar em sabendo qual vírus que nós estamos em cada sazonalidade agora para frente. Por quê? Vejam esse diapositivo, um dos únicos estudos que eu estou apresentando, que não é de 2020, quando nós temos o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito prevalente no outono e no inverno, nós temos que, se você injetar soro fisiológico no nariz, não vai acontecer nada no nariz, na traqueia e no brônquio. Se você injetar no nariz, vai aparecer muito mais no brônquio, que está aqui embaixo. Então, ele tem um tropismo, como para a influenza tem para a laringe, como o adenovírus tem para o bronquíolo, e como o SARS-CoV tem para o alvéolo. Então, esses vírus, eles têm um tropismo, como o vírus da hepatite B tem para o fígado, e assim por diante. Criança precisa ser atendida a partir de agora, porque nós estamos começando a entender como que o coronavírus e como que a Covid se manifestará nas nossas crianças. E um problema que eu vejo como médico, e pelo que eu tenho lido, é que nós poderemos ter co-infecção. E nesse trabalho de poucos casos, publicado na Pediatric Pulmonology, nós vamos ver que citomegalovírus, influenza B, influenza A, micoplasma e vírus sincicial respiratório já estão começando a gostar da parceria com o SARS-CoV. Então, isso é muito importante. As casuísticas são pequenas. Felizmente, nós temos poucos casos na pediatria, nós não tivemos praticamente nenhum. Me desculpe se eu estiver falando errado, no setor de emergência, no setor de enfermaria, documentado. Então, mas nós precisamos tomar cuidado para que as crianças que venham com esse RAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, para que sejam testadas, para que sejam conduzidas do ponto de vista etiológico e qual vírus está circulando. Só assim nós vamos aprender a pesquisa, só assim nós vamos aprender a entender e a conhecer para outras gerações o que está se passando conosco. E é óbvio, aqui uma homenagem a um aluno que fez doutorado, mestrado comigo, o Alfonso, mostrando num trabalho de jornal de pediatria que infecções virais elas dependem de comorbidade, depende do meio ambiente, depende do genótipo do vírus e do genótipo do hospedeiro. Então, doença não é para quem quer, para quem pode. E nós vamos estudar isso quando nós falarmos de polimorfismo do Jane Ace. Então, veja bem, depende do vírus, mas depende do hospedeiro, depende do meio ambiente. Quanto mais nós protegermos o meio ambiente, quanto mais nós cuidarmos das comorbidades. Por isso que um dos E do EPI, lá no começo da aula que eu falei para vocês, o E é de especialidade. Nós precisamos da endócrino, nós precisamos da cardio, nós precisamos da nefro, porque se tiver comorbidade, o vírus manifesta-se de uma maneira muito mais agressiva. Então, lembre esses 4. As complicações, as gravidades dos vírus respiratórios, nesse trabalho que nós publicamos no Jornal de Pediatria, ele está relacionado a essas 4 situações. Então, o meu paciente que eu atendo com síndrome respiratória aguda grave, ou ele tem comorbidade, ou ele está no meio ambiente adverso, ou ele tem um genótipo, o vírus tem um genótipo mais agressivo, o próprio SARS-CoV.
né, que é diferente, ele tem um entropia, uma fixação pelo receptor ACE muito maior do que qualquer outro vírus, ele gruda e não desgruda, né? Aquelas spikes são muito adesivas ao receptor ACE e ao genótipo do hospedeiro. E aí está ele. Como que ele faz para penetrar na célula? Eu não vou falar muito isso, deixa eu só ver aqui a minha, o meu tempo. O SARS-CoV penetra nas células, é o gene e uma proteína, e aí vocês estão vendo essa maneira figurativa, óbvio. O receptor ACE2 é mais abundante nas células alveolares tipo 2, e a densidade da proteína ACE em cada tecido está se correlacionando com a gravidade de doença nesses tecidos, né? Então, isso tem sido usado para mostrar, tentar explicar a elevada incidência de pneumonia e bronquite nas pessoas com infecção grave, né? E ela se exprime muito na mucosa oral também, permitindo um acesso fácil, por isso a limpeza, a higiene da boca precisa ser muito forte, né? Mas ele se expressa em outros órgãos, como pulmão, intestino, rim, vasos sanguíneos, por isso que nós podemos ter uma doença sistêmica, né? Isso é muito importante. O mecanismo, daqui está o vírus, da SARS, ligando a proteína com com a spike, ligando no gene ACE. Isso é um pouco complexo, mas eu vou deixar aqui um estudo do New England, quem quiser estudar toda essa relação, até quando ele entra na célula e quando ele é liberado. E o que nós temos visto nos estudos é que a correlação do gene, alterações no gene ou alterações na ACE, que é o receptor, podem favorecer as explicações por que as mulheres são mais resistentes ao SARS-CoV, né? E aqui estudos mostrando que, dependendo de polimorfismos, nós já sabemos, nós também estudamos isso, não no gene ACE2, no gene ACE, mostrando que, dependendo do polimorfismo, nós vamos poder ter prevalência de coronavírus diferentes. Isso foi um estudo que nós fizemos, mas acho que não é muito caso, em fibrose cística, mostrando que a gravidade depende de polimorfismo dos genes, né? Indo para uma parte mais clínica agora, nós teríamos que entender como se apresenta o quadro clínico da COVID, né? Nós temos indivíduos, a maioria com casos assintomáticos ou leves, doentes não procuram os cuidados de saúde, não recebem diagnóstico e podem propagar o vírus aos contatos, né, os casos leves. E os casos graves, os doentes procuram os cuidados de saúde e podem ser diagnosticados e isolados, e seus contatos podem ser rastreados. Então, isso é de como que se apresentam os casos. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, dificuldade respiratória e dor no corpo. Mas nós vamos ver que isso pode complicar até evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, precedendo antes pneumonia, e tudo aquilo que a gente tem visto, acompanhado. Isso aqui é um estudo de brasileiros publicado no Archives of Virology, 2020, mas os sintomas mais comuns são esses. Só que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, a quantidade de outros sinais e sintomas que estão aparecendo. Mas um estudo da OMS em 56 mil pacientes mostrou que 30% tem sintomas leves, como febre, tosse, em alguns casos pneumonia, 55 sintomas leves e moderados, né, dificuldade de respirar, falta de ar, 10 e 5% são sintomas graves, dos quais 5% são críticos, né, evoluindo para insuficiência respiratória, choque séptico, necessidade de ventilação mecânica invasiva, falência de múltiplos órgãos e morte. E 10% quadros graves, mas que conseguem uma resposta melhor de não evoluir para sintomas críticos. Os aspectos clínicos de contagiosidade desses indivíduos que não têm sintomas, né? Eles não têm sintomas, passam por um período que pode variar de 1 a 14 dias, depois ficam imunes. Os indivíduos que têm sintomas leves e moderados, que não têm sintomas, passam por uma fase de sintomas que pode durar até 14 dias, depois ficariam, entre aspas, imunes, nós não sabemos até que ponto isso é verdade. E o problema são os 15% aqui, os indivíduos que têm sintomas graves e sintomas críticos, né, que tem igualzinho, não sintomas, depois sintomas severos, vão para hospitalização, vão para UTI, né, se recuperam
são imunes e os graves ou ficam imunes ou morrem. O problema é que os pacientes que estão indo para a ventilação mecânica, isso é uma coisa que podemos discutir mais para frente, estão tendo uma morbidade muito alta, muito alta. Então, é uma coisa realmente muito grave, né? Um aspecto importante da epidemiologia, estimar a prevalência de casos assintomáticos na população é muito difícil, porque nós sabemos que é elevada. Até agora, a melhor evidência vem desse navio aqui, do Diamond Princess, colocado em quarentena com todos os passageiros e membros da tripulação repetidamente testados e monitorados. No estudo de modelar, 700 pessoas com infecção confirmada, 18%, praticamente 20%, 140 tinham sintoma nenhum, né? Mas agora vem o principal estudo que eu achei para mostrar para vocês, que é esse artigo do ZU, do Lancet de 2020, mostrando 191 pacientes incluídos, muitos com hipertensão arterial, diabetes, mostrando que os fatores de risco estavam relacionados à idade, uma pontuação mais elevada na avaliação sequencial de falência de órgãos, dedímero superior a 1 microgramas por ml na admissão, e a persistência da carga viral até a morte, ou seja, aqueles indivíduos que morrem mantêm uma persistência de carga viral muito alta até a morte, com uma persistência de eliminação de vírus maior. Então, vejam bem, as alterações temporais dos marcadores laboratoriais desde o início da COVID, nesses pacientes, é fantástico quando a gente vê o seguinte, veja que o indivíduo que não sobreviveu, a partir do 7º dia já começa a subir o dedímero de uma maneira fantástica, comparado com os que sobreviveram. Então, nos primeiros dias da doença, a gente já sabe aquele que vai ter um desfecho pior, e aqui a contagem de linfócito. Veja que os não sobreviventes têm uma linfopenia muito grande comparado com aqueles que vão sobreviver. O que a doença está nos ensinando? Que os indivíduos graves, nos primeiros dias, a gente já tem uma ideia do desfecho. Vejam outros dados de marcadores temporais desde o início da COVID em pacientes hospitalizados. Aqui o que nós vamos ver, a IL-6, alguns marcadores, biomarcadores, mostrando que os indivíduos em vermelhos, que não são os não sobreviventes, olha, no comecinho já começa a subir e vai. Aqui comparado com a ferritina sérica também, olha, cresce de uma maneira absurda nos que vão morrer. E, da mesma maneira, outros marcadores, como a troponina, né, um marcador importante, principalmente naqueles, nos cardiopatas, a LDH, desidrogenase lática, mostrando também, olha, que esses biomarcadores são muito importantes, Como que se manifesta a patologia da COVID-19? É semelhante ao que nós vimos na SARS e na MERS, mas com uma agressividade um pouco maior. Ela apresenta característica patológica única, com dano alveolar difuso bilateral, com exudatos de fibrinas celulares. E infiltrados inflamatórios mononucleares, intersticiais e nos espaços intraalveolares com alterações virais de tipo citopático. E ela pode se manifestar com o que todos vocês já estão cansados de saber e ver, que é uma tempestade de citocinas que provoca uma ativação da cascata de coagulação, causando fenômenos trombóticos. E isso está dando uma discussão de manejo, como nós vamos ver, muito importante. Esse artigo de Science é muito interessante, de abril, agora 24 de abril de 2020, mostrando que o coronavírus e as células, ele destrói realmente muitos alvéolos, né? O SARS-CoV-2, as células imunes, os capilares, e, segundo o autor, que colocou uma frase que existe uma ferocidade que é de cortar a respiração e nos humilhar. Eu nunca tinha visto uma frase descrita por um cientista pesquisador assim. Ele fala que o vírus nos humilha. E aí ele botou no artigo dele que ela provoca um tumulto através do organismo, nos pulmões, no coração, no cérebro, nos olhos, no nariz, no fígado, nos rins e nos intestinos, o que provoca em cada um, é óbvio que eu não vou falar, mas lembrar que os casos graves, aqueles que têm, naquilo que eu mostrei do artigo do vírus que nós fizemos, do meio ambiente, do hospedeiro, da genética do vírus e da genética do indivíduo, se tem um desequilíbrio, ele pode provocar uma doença muito grave. E aí está
o que nós vemos em anátomo patológico, pulmão direito, pulmão esquerdo, mostrando infiltrado inflamatório absurdo no fígado e no coração. Pulmões, coração e fígado, com alterações muito significativas. E outros aspectos que agora nós estamos aprendendo a ver, que não é uma doença única, que é uma doença multissistêmica naqueles indivíduos que não vão ser os privilegiados assintomáticos daqueles grupos verdes ou vermelhos que eu coloquei no começo da aula. Vejam esse caso, uma mulher de 58 anos de idade com Covid, que desenvolveu encefalite, mostrando aqui alterações gravíssimas no sistema nervoso central, né? Então, o coronavírus, para quem pode ter o coronavírus, é um tumulto através do organismo, conforme diz o nosso colega Weidman da Science. Outro aspecto que está muito curioso agora são as manifestações dermatológicas, que são raras, mas que na Itália, onde nós tivemos um número de casos muito grandes, e aí está do British Journal of Dermatology, 2020, um atlas com quase 200 folhas, mostrando todos os padrões. Em criança, o que nós precisamos tomar cuidado é que as alterações de pele parecem muito o que acontece em outras enfermidades virais. Então, isso para nós em pediatria é muito importante, inclusive a dengue, né? Mas todas as manifestações dermatológicas podem ocorrer, né? Pápula, pústula, eritema, exantema, tudo isso pode aparecer de uma maneira não muito frequente, mas pode ser uma das manifestações, uma das primeiras manifestações. Esse é um caso interessante que eu vi em uma revista, a revista semanal suíça médica, mostrando um aspecto interessante, e há muitos anos eu sempre falava da importância de ter um oxímetro em casa, e nós médicos precisamos ter um oxímetro, porque o oxímetro ajuda muito. É mais fácil ter um oxímetro que fazer gasometria. O que é hipoxemia silenciosa na Covid? Vejam, isso aqui é um caso de um senhor de 83 anos que não tinha nada. Não tinha febre, não tinha tosse, tinha dispneia, estava feliz da vida em casa com a sua esposa. E ele veio ao pronto-socorro porque ele caiu no banheiro, ele foi tomar banho, escorregou e caiu e teve um trauma torácico, estava com muita dor. Aí o colega falou, olha, vamos fazer uma tomografia. Fez uma tomografia, e na tomografia tinha uma quantidade enorme dos dois pulmões de opacidades subpleurais em vidro fosco, que é um dos padrões tomográficos que eu vou falar a seguir, clássico da Covid. E ele tinha uma saturação menor que 93, 92, 90, oscilando. E ele foi internado imediatamente. Então, veja bem, como que a Covid pode se manifestar hoje em dia, né? Com muitos indivíduos assintomáticos, não esqueçam da hipoxemia silenciosa na Covid, né? E a tempestade de citocinas, né? É mais ou menos o nome, está falando de PERSI, né? E aí tem um estudo do Lancet mostrando isso, quem quiser uma revisão, estudar, ou se interessar por biomarcador, né? Ela tem os níveis de uma série de interleucinas, IL-2, IL-7, IL-10, uma série de outras interleucinas, interferons, variando muito com a intensidade da doença, isso ainda está em estudo, para ver o porquê, o que acontece, quais são as citocinas favoráveis e as desfavoráveis ao desfecho. Por que será que as crianças tendem a ter a Covid mais leve, né? O que nós estamos aprendendo, né, disso daí, no estudo publicado agora em 2020 também? O fato é que, tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, a incidência da Covid em criança é muito baixa, comparado com adulto, né? E qual a base biológica para entender o porquê disso, embora haja várias especulações, nós não temos certeza ainda, né? E a média do período de incubação é maior nas crianças. Parece que as crianças têm uma resposta ao vírus diferente, realmente, dos adultos. Qual seria o segredo das nossas crianças, né? Será que as crianças, vejam esse artigo, o título dele, será que as crianças vão revelar o seu segredo? Por que elas têm esse privilégio em relação ao vírus, né? Alguns aspectos têm sido levados em conta, mas nenhum tem sido documentado de uma maneira robusta. Infecções respiratórias virais são geralmente mais comuns em crianças com menos de 5 anos de idade do que nos adultos. São mais comuns, então talvez elas tenham mais anticorpos, tenham um sistema de reação um pouco diferente.
O fato é que a criança inflama mais lentamente, ou inflama menos do que o adulto é mais inflamado. Até psicologicamente, se você falar para uma criança, ela se perdeu um ente querido, ela chora 2, 3 dias, mas depois ela vai correr. O adulto sofre muito, ele se inflama muito, né? Outras coisas interessantes, mas isso não tem nada a ver com a ciência, é só uma suposição filosófica. Um estudo recente parece apontar que as crianças são igualmente susceptíveis para infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, o número de infecção é igual, só que a gravidade é muito menor e as crianças passam muito bem, a maioria, mas nós temos infecções graves também em criança. O receptor ACE na criança parece que tem uma expressão, tanto de produção como de fixação, para a proteína spike do vírus um pouquinho diferente. Outro aspecto interessante é, será que as vacinas, principalmente a vacina da tuberculose, que eu vou falar mais para frente, e da poliomielite, e a crechite? Como é que nós estamos vivendo agora? Eu conversei com as colegas do pronto-socorro, a doutora Daniela, a doutora Andressa, da pneumologia pediátrica, elas me disseram que o número de crianças com bronquiolite viral aguda grave, a doutora Andrea, também diminuiu muito as crianças com infecções respiratórias. Porque talvez as crianças não estejam em creche, diminui a infecção respiratória. Essa relação com o coronavírus também a gente não sabe. As características têm sido documentadas, e um aspecto, só vou falar de uma aqui, para a gente já chegar próximo do fim da aula, a propagação de casos graves e críticos, ela diminui à medida que diminui a idade, ou seja, quanto menor a faixa etária da criança, maior a gravidade. Então, os recém-nascidos, os lactentes, podem sim ter uma Covid mais grave do que as crianças na faixa etária de 2 a 10 anos, né? As crianças pequenas são vulneráveis, né? Isso aqui, quem quiser ver um artigo muito bom do Pediatrics, né, mostrando as características epidemiológicas de cerca de 2.000 crianças com a Covid. Então, é muito interessante, não vou dizer tudo isso para vocês. Agora, esse é um resumo nos Estados Unidos, mostrando, olha, que criança é muito diferente de adulto em quase todos os sintomas. Então, fica isso de aviso. A criança, um estudo de criança e adolescente, né, e de adultos maiores de 18 anos, aqui entra um pouco da adolescência também, mas em menores de 18 anos, de 18 a 64. Isso é muito diferente, que chama atenção a febre em 73%, 93%, a febre, aliás, aqui os sintomas separados, a tosse, 54% para 80%, olha, os adultos tossem muito mais, os adultos têm muito mais falta de ar do que as crianças, têm muito mais febre do que as crianças, os adultos têm muito mais mialgia do que as crianças, talvez porque sejam sinais e sintomas que podem ser referidos, né? Ok. Da mesma maneira, já estão aparecendo vários estudos, depois desse dos colegas da pediatria, do grupo do Tiago, esse do JAMA Pediatrics, mostrando uma revisão sistemática em crianças e adolescentes, né, uma quantidade grande de artigos, coletando 18, mostrando, até então, nenhuma morte menor de 10 anos, mas nós já temos agora. E para o desfecho, a última parte da nossa aula, é quais as esperanças dos desfechos da pandemia. Elas estão no diagnóstico, nas vacinas, nos medicamentos, na proteção aos grupos de riscos e na proteção do ambiente. Nós temos que levar isso em conta, é a nossa esperança. E tentar saber em qual grupo eu estou, se eu estou no grupo verde ou se eu estou no grupo vermelho. Se eu sou assintomático sem Covid, assintomático com Covid, assintomático pós-Covid, isso aqui para quem chegou agora na aula, sintomático sem Covid, sintomático com Covid ou pós-Covid. E se estiver no grupo vermelho, eu devo estar ou no isolamento social, dentro do possível, ou isolamento físico, na enfermaria ou na UTI. Quais os exames que podem comprovar pacientes com suspeita ou fazer triagem de indivíduos com a Covid? Os relacionados ao vírus, principalmente o RT-PCR, que pesquisa o RNA viral, ou pesquisa de anticorpos, IgM e IgG, eu não vou ficar falando muito nisso, porque todo mundo já sabe muito, para a gente adiantar um pouco a aula. O importante é como solicitar esses exames, né? PCR para COVID, ou exame sorológico, IgM e IgG para COVID, ou teste rápido para COVID, IgM e IgG. A confiabilidade e a sensibilidade e especificidade desses exames
têm sido documentadas. Nos primeiros 7 dias, se nós dividirmos em 7 dias, os primeiros nós deveríamos fazer mais o estudo de PCR, e depois os estudos de anticorpos, depois do 7º dia, porque tem uma sensibilidade, especificidade melhor. Quem está no dia a dia, na dificuldade, imagine esse número 7, de 7 para cá. PCR de 7 para lá, não é bem assim, mas poderia quase ser assim, né? A sensibilidade e especificidade altera disso. E aí tem as séries de combinações, isso está no site do Ministério da Saúde. O que acontece se a gente tiver um desses exames positivo ou negativo, em qual fase o paciente poderia estar? Normalmente, a gente pode ter falso positivo, falso negativo, a necessidade de repetir os exames, mas eu acho que o mais importante é saber quem tem prioridade para realizar o exame. Isso é muito importante. Olha, se você está internado com síndrome respiratória aguda grave, ou doença respiratória grave, e os trabalhadores de saúde sintomáticos, não tem a menor dúvida. Isso aqui é da CDC americano, não tem dúvida. Esses são prioridade número 1. Prioridade 2, pacientes em unidade de cuidados prolongados com sintomas, sintomáticos, maior de 65 anos, sintomáticos com comorbidades, os socorristas, né, os nossos médicos socorristas do SAMU, são heróis aí trabalhando. Prioridade 3, sintomáticos, esse você vai diminuindo até chegar nos indivíduos sem sintomas. O ideal é que todo mundo pudesse ser testado, pudesse fazer os exames, mas tem uma hierarquia para poder realizar os exames. Falar um pouquinho da tomografia, né? A pneumonia do Covid manifesta-se dessa maneira, que todo mundo já está cansado de saber, geralmente é bilateral, a criança pode ser unilateral nas crianças. No raio-x de tórax, o raio-x tem uma sensibilidade, uma especificidade muito menor do que a tomografia. Nós precisamos tomar cuidado, principalmente para não ficar repetindo tomografia pela quantidade de radiação, isso levar em conta nas crianças. O ideal é que as tomografias tenham baixa radioatividade. A tomografia manifesta com esse exemplo clássico de vidro fosco, isso é clássico, tem sido documentado junto com a documentação diagnóstica por PCR nos indivíduos com a COVID. Uma coisa importante no tratamento, já entrando no tratamento para finalizar, isso é muito importante. Um dos aspectos na pediatria, que a pediatria mostrou para o mundo, é que se eu chego e digo, eu estou com sede, se eu for médico, eu dou água, né? E o soro caseiro salva vidas, e o soro de hidratação salva vidas. Nós tivemos tragédias da diarreia e da desidratação, e nós tivemos o soro como um aspecto grande. Olha, se eu digo eu estou com falta de ar, o melhor remédio é dar ar, não é dar beta-2 agonista de curta ou de longa duração, é dar oxigênio. Por isso que medir a saturação transcutânea de oxigênio e da hemoglobina de pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou indivíduo que não está bem é muito importante, não esquecendo da hipoxemia silenciosa. Não esqueçam disso, principalmente os idosos. Eu recomendo todos os meus amigos acima de 60 anos terem um oxímetro em casa. É muito importante hoje em dia, faz parte como um termômetro, é muito importante. E aqui, olha, então, se eu tenho falta de ar, eu preciso de ar. E o ar pode ser dado ou abanando, né? Se você tiver SARS-CoV, não tiver lugar nenhum, abra a janela, deixa ventilar, melhora a eliminação do vírus, e você respira melhor. Ou oxigênio terapia, como está aqui nesse esquema fantástico, publicado no European Respiratory Review, de 2018, ou você dá com oxigênio nasal de alto fluxo, ou faz ventilação na invasiva. O pessoal de Manaus, coitados, numa luta danada, está tentando fazer isso, talvez até nós vamos aprender muito com eles, né? Ou ventilação invasiva, que muitos têm evoluído para isso, ou oxigenação por membrana extracorpórea. Aqui são já as end lives, né? Ou seja, o final da vida, quando a gente já tem atitudes muito dramáticas para fazer. Mas então o oxigênio tem várias maneiras de administrar, e esse é um diapositivo muito bom, porque eu peguei do pessoal da USP de Ribeirão Preto, mostrando que nós temos condutas, e provavelmente a comunidade científica, uma quantidade grande de medicamentos que estão sendo testados para a COVID grave, em vários estágios, e talvez realmente o estágio 2, o estágio que pode ter o estágio sem hipoxemia ou com hipoxemia, e o estágio 3, nós vamos ter tratamentos diferentes, né? E o estágio 1 também, uma resposta viral significativa. Esse slide é muito rico.
Ele veio do Journal of Heart and Lung Transplantation, mais adaptado já no português, né? Se nós temos essa fase, uma fase que nós temos biomarcadores diferentes dessa fase, diferentes dessa, já aqui também, uma evolução muito diferente, nós vamos ter medicamentos. É lógico que nós estamos vendo desfechos ainda de uma maneira lenta no uso de corticoides, imunoglobulina intravenosa, inibidores de interleucinas, antivirais, anti-inflamatório não, mas o anticoagulante, e alguns medicamentos que não têm sido comprovados, como a hidroxicloroquina, que está mais para os presidentes de 2 países das Américas do que para os cientistas, pelo menos, mas vamos esperar, né, para ver, mas parece que não tem uma força robusta para ser indicado, mas esses outros aqui estão sendo elaborados como medicamentos importantes. Isso aqui é uma brincadeira. Nas pandemias, diante de crises e incertezas provocadas por elas, a comunidade científica é evocada para prover respostas rápidas e eficazes. Será que os políticos podem ajudar? Podem, mas às vezes eles precisam consultar a ciência, porque essa do Trump realmente não foi fácil. Ele propôs uma injeção de desinfetante para combater o vírus, ou tomar desinfetante. Nós tivemos mais de 40 intoxicações em Nova York de indivíduos que seguiram o presidente, né? Então, como aconteceu com a hidroxicloroquina e como pode acontecer com outras coisas. Então, nós precisamos, e aí, numa brincadeira de alguém que bolou como se fosse New England, diria, não faça isso pode matar você, né? A máscara. Quando, qual e por que utilizar máscara? E aqui tem um artigo muito importante de 2020, agora da semana passada, que provou que o conhecimento, isso daqui, uma nossa heroína que eu vou falar a seguir, mostrando o que máscara faz nas pessoas muito entusiasmadas e muito heroínas de linha de frente. Os conhecimentos disponíveis sobre o desempenho dos vários tecidos, principalmente da máscara de pano, são limitados. E esse estudo foi feito para mostrar se máscara de pano funcionava ou não, usaram um aparelho sofisticadíssimo, eu li o artigo, não vou falar para vocês, mas aqui colocava a máscara de pano para ver se filtrava ou não, quanto que filtrava, e viram vários marcadores, é fantástico o estudo, e mostrou que, em resumo, para a gente terminar mais em 5, 10 minutos, em resumo, descobrimos que a utilização de máscara de pano pode potencialmente proporcionar uma proteção significativa contra a transposição de partículas de uma gama de dimensão de aerosol. Veja que a epidemia começou, não usa máscara de pano, não protege, e agora nós temos isso para o Brasil como uma boa situação em medicina baseada em evidência. Esse artigo é muito robusto, muito forte, falta testar muitas coisas, é lógico que se a máscara tiver pano duplo é melhor, se ela acoplar melhor, não precisa machucar tanto a face quanto da nossa querida enfermeira de Pelotas, que mostrou machucado, né, para não vazar, se vaza muito é ruim, então nós temos que colocar adequadamente a máscara, não tocar a máscara por fora, trocar a máscara, tudo isso é importante, nós vamos ter que aprender a utilizar máscara, caminhar com máscara, a sair de casa com máscara, isso é muito importante. A combinação, as fugas em torno da área da máscara diminuem a eficiência dela, em 50% ou mais. Então, se a máscara estiver tendo muita saída, isso é ruim. E nós precisamos acreditar nisso. Esse estudo, então, fica aí para os colegas que quiserem anotar, publicado agora, semana passada, ou retrasada, não me lembro, mas o aspecto do aerossol na máscara, da filtração e da filtração eletrostática. Isso é muito interessante. Alguns tecidos têm uma filtração eletrostática diferente de outros. Então, gruda no tecido e fica. O vírus ficaria mais em alguns tecidos, ajudando mais. Então, quem quiser, dá uma olhada com mais detalhe. Em criança usa máscara ou não usa? Isso tem sido estimulado. Nós precisamos tomar cuidados com crianças menores de 2 anos, que o uso de máscara pode complicar, pode causar mais malefícios do que benefícios. Mas é importante que as crianças acima de 2 anos sejam estimuladas a usar máscara, né? Vacina. Já terminando. Nature, 30 de abril de 2020. 30 de abril foi a semana passada. Cerca de 100 vacinas contra o SARS-CoV-2. Esperança.
Vamos começar agora, eu falei de tanta coisa ruim, começar a falar das boas. Estão em desenvolvimento por empresas e universidades no mundo. Cerca de 100 vacinas, isso é uma esperança maravilhosa. Que coisa boa. Tecnologias diferentes estão em testes, isso é outra coisa fantástica. Veja como a ciência progride. Algumas nunca foram utilizadas numa vacina já licenciada. Então isso é muito rico, é muito forte, nós precisamos, e o mais bonito, estão aparecendo voluntários. Veja o lado suave, o lado humano da epidemia. A gente tinha essa ideia, nós que somos pesquisadores, um dos não em pesquisa eram indivíduos que se recusavam, não quero para pesquisa, que é isso, não vou participar de pesquisa. Agora, estou tendo muito paciente ligando, porque eu disse, se eu tenho alguma pesquisa que eu possa ser incluído, isso é de emocionar. Eu não via isso, né? A gente tinha uma resistência à pesquisa, hoje nós estamos, é lógico que nós temos que ter muito cuidado, comitê de ética, mas isso o Brasil é bom, isso nós somos bons. Esse cuidado dos comitês é bom até demais, é até exagerado, mas todo mundo que tem um projeto de pesquisa sabe o tanto que é difícil passar pelo comitê de ética. Não é que é difícil, é que ele tem que ser assim mesmo, a pesquisa precisa ser muito cuidadosa, né? Diria já o meu querido Marcos Nolasco. Pelo menos 6 grupos já começaram a injetar formulações involuntárias. E outros estudos necessitam se vacinas existentes contra poliovírus ou a BCG, que eu vou falar um minutinho, poderiam ajudar a combater o SARS-CoV, provocando uma resposta imunitária geral, e não uma imunidade específica adaptativa. Então, aí, nesse editorial da Nature, agora de abril de 2020, mostrando que nós temos vacina com vírus inativados, o vírus mais fraco um pouquinho, vírus basicamente RNA, replicando, não replicando, mas o fato é que nós temos cerca de 100 doenças. Quais as perspectivas de esperança? Será que o mundo vai ser outro após a Covid-19, como muita gente está falando? Seguramente nós teremos muitas mudanças na sociedade, na política, nas equações da generosidade da saúde, países que não têm um SUS, que nem nós temos, que é um orgulho para nós, né? O SUS é um orgulho, a gente vê os depoimentos do pessoal saindo dos hospitais públicos, agradecendo, é lógico que nós temos algumas catástrofes, mas temos muitas ações de saúde do SUS, é um orgulho para nós. O aprendizado, nós vamos aprender muito, a ciência vai aprender muito, todos nós estamos aprendendo muito, todos vocês que estão aí me assistindo, que me honram, nós estamos aprendendo muito. O alto potencial da SARS em causar infecção de humano para humano pode ser neutralizado seguindo o distanciamento social e a higienização. Isso vai ser prorrogado para outros vírus. Nós vamos ter um entendimento de epidemiologia, de clínica médica, de todas as especialidades médicas, que aquelas que estão no IPI, que foi o primeiro slide da nossa aula. Medicamentos. Qual medicamento degrada, essa é a palavra correta, o vírus? Lembrar que o vírus não é uma célula e vai deixar de ser um micro-organismo, que ainda é classificado como micro-organismo. Mudança de sistema de saúde em todo o mundo, nós vamos ter que classificar e colocar o ser humano no centro da saúde. Nós temos países como os Estados Unidos, onde nós temos lá brasileiros que não conseguem voltar para o Brasil e não têm plano de saúde, eles não têm para onde ir. Eles rezam, torcem para não pegar coronavírus, porque eles não, a Covid, porque eles não têm como ir para onde ir. Outra coisa importante, financiamento para projetos de pesquisa competitivos e bem elaborados. Nós precisamos de acreditar na pesquisa, para nós não termos isso que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, todo mundo falando, dá hidrocloroquina, dá esse remédio, dá aquele, ó, tive um caso, não pode. A ciência tem que ser baseada em evidência, e não em eminência, não palavra de um ou de outro. É muito cruel isso. Nós temos que fazer uma medicina com acurácia, com evidência, com persistência, com trabalho, para que nós não tenhamos complicações maiores. Adaptação da população às novas normas de agrupamento social. Proteger os grupos de risco. Como que nós vamos fazer isso? E a avaliação da sazonalidade dos vírus respiratórios de uma maneira mais robusta, entendendo o que são as viroses. Ah, seu filho está com uma virose, uma virose. Que virose é essa? Por que tem essa virose? Qual o desfecho? Eu lembrava de um grande professor,
que me dizia que os vírus são os porteiros inocentes das bactérias, que é uma complicação de quem fica entubado muito tempo e termina morrendo de pneumonia bacteriana depois da tempestade de citocinas. Os vírus abrem com a inflamação para as bactérias, né? Por isso, lembrar que os nossos idosos têm que ter vacina antipneumocócica e vacina da gripe, influenza, documentado. Aqui uma foto do meu querido, que eu faço uma homenagem a todos os colegas do departamento, Marcos. Na ausência de dados e ensaios clínicos, a OMS não recomenda o BCG, ou a vacina de BCG, para a prevenção da Covid. A preocupação de que as pessoas possam decidir que o BCG é eficaz antes que os resultados sejam divulgados. Vacinas têm sido desviadas na África para muita gente, né, encaminhadas para profissionais, tirando a oportunidade de criança tomar a vacina da tuberculose. Essa vacina protege os bebês contra a tuberculose. Se começarmos a usá-lo para algo não comprovado, existe o perigo de um preço ser pago em crianças pequenas. Voltando ao último slide, a minha homenagem a todos que têm a sigla de UPI, quem está envolvido, né, nós já discutimos isso muito, lembrar que todos nós, profissionais de saúde, aqueles que são destaques, todos, eu fiz tudo com a letra EPI, depois, se vocês quiserem, a gente pode ficar só nesse slide, mas eu queria terminar com mais 2 slides só, ou 3. O filme eu já passei no começo. Em termos de ergonomia, uma corrente francesa, isso aqui é do New York Times, o New York Times mostrou um slide, esse de uma brasileira, Amanda Ramalho, que é uma enfermeira de Pelotas. Vejam o que a máscara fez no rosto dela, né? Isso é uma coisa impressionante, e a máscara precisa ser muito bem ajustada mesmo. Mas os EPIs, eu falei de EPI o tempo inteiro, inclusive aqui, os EPIs é que tem que se adaptar ao ser humano, e não o ser humano se adaptar ao EPI. Isso é muito importante. Nós não podemos colocar, o indivíduo não tem, depois que coloca um EPI, eles devem ser confortáveis. A paramentação é difícil para macacões de corpo inteiro, é caro e descartável, mas não tem outro jeito. E a desparamentação é perigosa e necessita de um ajudante e de um observador para ver se não vai contaminar. Quase nunca isso é feito. Então, nós precisamos abraçar os nossos colegas que têm que se fantasiar de seres quase extraterrestres, né? E lembrar que, muitas vezes, eles ficam sem ir ao banheiro, como foi a declaração da Amanda Ramalho, né? Que a gente pode ver. Isso é uma declaração dela do New York Times, agora, de anteontem. Hoje é dia 6, foi dia 4. Né? Aqueles que estão num caminho difícil, num caminho duro, né? E eles colocaram frases, o Marcos me mandou isso, e é emocionante ler, eu passei um tempo inteiro lendo, e literalmente a gente fica emocionado. Desculpa. Eu tenho medo. Eu nunca pensei que estaria vivendo uma situação de guerra. Mesmo assim, estou feliz em ajudar e tomo muito cuidado para não ser contaminada. O hospital nos oferece EPIs, mas eu compro mais com o meu próprio dinheiro. Olha só, como alguns óculos que são mais confortáveis do que os óculos padrão fornecido, porque senão machuca às vezes. Como estamos usando EPIs, temos que estar conscientes de ir ao banheiro. E muitas vezes não dá para você tirar, porque você vai ficar 8 horas trabalhando, não dá para ir no banheiro. Se você sentir vontade de fazer xixi, cocô, não tem jeito. Às vezes eu pulo o banheiro de vez em quando. Eu não abracei ninguém desde então. Eu moro sozinha. Tenho muitas saudades da minha filha e dos meus amigos. E falar em amigos, essa é uma frase da rainha da Inglaterra, que estaremos novamente com nossos amigos. Estaremos de novo com as nossas famílias. Voltaremos a encontrar, porque eu não encontrei uma frase de apoio do nosso presidente, coloquei da presidente da Inglaterra. E aqui, dos amigos, agradecendo, é um grupo que nós temos, amigos de longe, o Álvaro Emanuel, o Fischer, a Helena Mocerim, eu estou aqui, e o Paulo Camargos, que nós nos reunimos para estudar humanidades médicas entre amigos nessa época de Covid. São os amigos de longe que estão perto de coração. E os agradecimentos aos amigos de perto e que estão perto do coração também. Agradecer a minha querida amiga Dileia, que é uma viga-mestra da nossa pneumologia, a Andressa e a Daniela, porque pegaram os meus plantões. Como eu tenho 68 anos, eu sou do grupo de risco, eu teria que ficar mais em casa. Então, um beijo, muito obrigado a vocês. A Emília, a Mariângela, a Milena, que são pessoas, esse grupo de 6 mulheres acima, é o meu coração.
E aqui embaixo, Fernanda, a Fátima, a Elisete, a Carmen, a Simone, o Marcos, o Marçom, a Carla, a Paloma, Maíra, Renan e a Silvana, que são pessoas que me ajudam muito, todo o grupo do ambulatório, os docentes da pediatria, os apoios que temos recebido da FAPESP, da FAEPEX, do CNPq e da CAPES para fazer pesquisa. Muito obrigado e desculpa a emoção. Tenho certeza que a gente aplaudiria você se pudéssemos de novo. Ressoasse muito. Essa aula foi realmente excelente. Se você parar a apresentação agora, você vai poder ver a cara de todo mundo, isso vai ser ótimo também. Eu agradeço muito a sua aula, ela foi muito vista, chegou a 158 pessoas, é realmente um público muito grande, que gosta, te conhece, sabe que um pouco de emoção sempre vai ter também, né? E faz parte. Eu vou começar a fazer as perguntas, na verdade é uma pergunta que, de uma certa forma, você já respondeu parcialmente, e do Gustavo Antônio Moreira. Tem duas perguntas, na verdade, né? Uma, porque crianças têm menos doenças respiratórias do que os adultos, acho que no caso se referiu a Covid. Você já colocou na aula, se você quiser colocar um pouco mais, pode fazer. Sim. A mesma pessoa, o Gustavo, ele também pergunta alguma evidência sobre os casos Kawasaki-like em crianças com a Covid-19. Tá, então, muito obrigado. Eu peço desculpa pela emoção no final da aula. Não era para estar, mas quando a gente fala de amigo e vontade de abraçar, a gente, não é o que eu sentiria por a maioria de vocês que está aí, eu acho que todos, e é muito bom. Então, nós temos ainda muita dúvida e muitas coisas nós não sabemos. Vocês viram que eu mostrei 2 artigos. Será que as crianças vão revelar o segredo? Uma brincadeira de um editorial do Science, do JAMA, do New England. Mas uma das ideias, por que as crianças são menos susceptíveis e elas têm uma excreção viral, uma replicação viral diferente, uma excreção viral diferente, e uma relação com vírus diferentes, talvez esteja relacionado com o gene ACE, com a proteína ACE. Também isso vai ser mais estudado, nós vamos ver os polimorfismos, que vários grupos vão fazer, e vão responder para nós, mas provavelmente elas têm um sistema imune um pouquinho diferente. E outro aspecto, que é aquele que eu falei também, a quantidade de virose que a criança tem faz um treinamento para que ela reage. E a criança tem outros coronavírus também. Ela se infecta muito com coronavírus. O problema é que nós não tipamos muito esses coronavírus, que são aqueles 4, que, vejam que o SARS-CoV é o 7º, né? E nós temos 4, os 4 primeiros que produzem doenças simples, mas eles têm um genoma muito parecido. Então, as crianças têm seguramente anticorpos contra coronavírus muito maior que adulto, porque tem muito mais infecção viral, porque ela está desenvolvendo o sistema imune e precisa disso. A segunda foi Kawasaki, é isso? Tá, Kawasaki. Kawasaki, nós estamos tendo, alguns países têm notificado uma incidência maior de Kawasaki, que é uma doença ainda de origem desconhecida, que pode realmente ter problemas, uma vasculopatia grave, né, que acomete muito o coração, e que pode ser secundária, ter relação com alguns vírus. Provavelmente, pode ser que tenha uma interação, isso ainda não está bem estudado, mas a gente precisa ficar de olho para tentar documentar se isso vai acontecer com as nossas crianças aqui no Brasil ou não. Alguns casos, algumas reportagens isoladas têm sido mostradas, mas ainda nós não sabemos uma casualidade. É lógico que quando a gente pega o SARS-CoV, ele pode dar manifestações muito semelhantes, praticamente idênticas ao Kawasaki em alguns casos. As alterações de pele, as alterações na boca, uma vez que você tem muito o receptor ACE na boca, pode dar aquela lesão no olho que dá na boca do Kawasaki e no coração, né? Então, é uma manifestação que a gente ainda não sabe, os estudos estão ainda incipientes, mas provavelmente a gente vai ter uma resposta logo. Quem quiser conversar, falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Eu fiquei muito impressionada com a aula, achei que você conseguiu colocar os dados de uma forma muito palatável, foi muito fácil de ouvir,
Mas uma coisa me preocupou muito na sua fala, uma previsão de 100 mil mortes no Brasil. Eu achei muito, porque a gente sabe que na China foram 70 mil. Você diz assim, 100 mil mortes, contando os que são registrados ou também aqueles, talvez, suspeitos. Como Ok. que você acha isso? Não, essa é uma preocupação que, veja bem, tudo é uma curva de Gauss. Se a gente for analisar as projeções de como pode a pandemia se manifestar, 100 mil significa, eu disse, entre 10 mil e 100 mil. Isso seria uma coisa que está dentro da realidade, vai acontecer mesmo. 10 mil já está chegando, eu acho que essa semana chega em 10 mil. Então, está certo. E aí seria o bom. Agora, eu vou torcer para ficar próximo, 15 mil, por aí, mais próximo do 10 mil. Se você analisar matematicamente a curva, o problema é que nós não temos, nós fizemos 300 mil testes no Brasil, nós precisamos fazer isso por dia. Então, nós não sabemos qual grupo que nós estamos. Lembra que eu mostrei o grupo verde e o grupo vermelho? Nós não sabemos onde nós estamos. Então, eu não vou errar. Eu tenho certeza que nós vamos ficar entre 10 e 100 mil, e estou torcendo para isso. Agora, entre 10 mil e 100 mil, vou torcer para que a curva seja mais próxima de 10 mil, para que a gente faça isolamento, principalmente quem puder fazer isolamento, né? Isso é muito importante. Quando a gente vê os matemáticos mais otimistas, eles, não, nós estamos fazendo, o Brasil começou muito bem. São Paulo deu um show, o estado de São Paulo, todo mundo fez, e nós começamos muito bem. Mas eu acho que a gente pode ter uma... E essas curvas são muito rápidas. O problema, vocês viram naquele gráfico que eu mostrei, como é que pode, em 3 meses, a China com um pouquinho, ela lotou os Estados Unidos de casos graves, em 3 meses. Então, o problema é a rapidez da curva. A rapidez com que as curvas exponenciais se manifestam. Então, eu acho que a sua pergunta é muito boa, Mariângela. Eu acho que é uma preocupação para quem puder, fique em casa, que é o que todo mundo tem falado. Usa máscara, usa muita higiene, nós não podemos vacilar. Quem não puder, não tem jeito. Nós não sabemos como que vai manifestar num país pobre. O que eu acho é que a população tem ajudado. De vez em quando, né, existe uns deslizes. Aí vai acontecer, se acontecer uma catástrofe, de ter mais lockdown, de ter mais fechamento, de ser mais difícil. O que eu acho é que a minha avaliação entre 10 mil e 100 mil não sairá. Esse número, agora, eu estou torcendo para que seja bem próximo. Se você imaginar uma curva de Gauss, é isso. Ela vai estar mais próxima de cá. O que seria muito bom. Agora, entre 100 mil e 300 é uma catástrofe. E acima é uma guerra nuclear acima de 300 mil. Né? Mas eu acho que nós finalizamos entre 10 e 100 mil e com um número de mortes mais próximo do percentil esquerdo da curva de Gauss. Pessoal, sintam-se à vontade para perguntar, abrir o microfone e perguntar. Eu estou vendo alguns de vocês, queria mandar um abraço para todo mundo, enquanto ninguém está. Estou vendo a Elisete, o Helvigati, a Marques, estou vendo a Milton, estou vendo Márcia. Que bom que vocês ficaram até agora. Eu peço desculpa por ter falado muito. Se alguém quiser a aula ou quiser as referências, me manda um e-mail, me manda, a gente vai estar às horas. Não sei se você gravou a aula. Estou vendo o Luiz Augusto, meu colega da 10ª turma de Botucatu, grande oftalmologista, Lucas Alvarenga. Estou vendo a Silvia, minha querida amiga. Olha quanta gente boa. Luiz Augusto, querido. Eduardo Simões Ferreira, estou vendo aqui. Quanta gente boa me assistindo até agora. Foi uma honra ter esse pessoal. Viu, Mariângela? Você me emocionou. Eu? Por quê? Não, com o convite. A gente sabia que a aula seria realmente magistral, como foi, e o seu esforço é evidente em fazer uma aula que realmente complemente, ajude, porque são tantas informações, é tão difícil agregar tudo e fazer isso que você fez nessa aula, colocar de uma forma palatável, que a gente entendeu tudo, foi excelente. E a aula está sendo gravada, então dá para disponibilizar para depois. Muito obrigado, então, eu estou às horas, se tiver mais alguma pergunta, se não, eu acho que em função do andado da hora, eu passei um pouco,
agradeço de coração os meus colegas, os amigos que estão aí, ficaram até agora, você, a Mariana e o Fernando, que eu coloquei em nome de todos os colegas que estão lá nos EPIs, né? Aquele gráfico, eu espero que fique na mente, tudo sobre os EPIs, né? Todo mundo que está vivendo a tragédia ou vivendo a esperança está nos EPIs. Onde é que eu estou? Acho que 2 mensagens. Qual EPI que eu estou e qual grupo que eu estou, no verde ou no vermelho. Acho que nós temos que, para nós, tentar definir, uma vez também, que nós, profissionais de saúde, deveríamos saber em qual grupo nós estaríamos. Eu acho que é um direito para que a gente tenha, inclusive para que a gente não traga para os nossos familiares, né? Nós que, a partir daqui 1, 2 semanas, vamos começar a voltar para os hospitais, precisamos sempre saber qual grupo que nós estamos. Isso acho que deveria ser um direito do profissional de saúde. Porque o profissional de saúde pode passar, e vocês viram que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, né? Ok. Então, eu vou me encerrar, agradecer ao professor Disseu e muito obrigada. Obrigada, Camila. Tchau a todos, muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.